O ensinamento sobre a alma dos animais foi progressivo, assim como muitos outros ensinamentos. Não adianta buscarmos as respostas nos primeiros livros, pois, de acordo com o nosso conhecimento, as respostas eram dadas de forma simples, e ao decorrer dos livros, estudos e aprendizados, viemos a receber respostas mais detalhadas. Após a primeira versão do Livro dos Espíritos, aconteceram reuniões na Sociedade Parisiense, várias vezes por semana, e Kardec ia colocando os resultados das discussões, estudos e novas evidências nas revistas, que ao total foram 12, entre os anos de 1858 e 1869. Em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos, temos a seguinte questão: a alma dos animais é semelhante à alma humana? Não, a alma humana é um espírito encarnado. Ele será para os animais também uma alma se quiseres. Isso depende do sentido que se der ao termo, mas será sempre uma alma inferior ao homem. Então, na época, essa resposta deu a entender que a alma do animal sempre seria a alma do animal, e que a mesma não evoluiria para a alma humana. Em 1860, Kardec escreveu uma nova edição do Livro dos Espíritos, e alguns espíritos questionados nessa época sobre a alma dos animais diziam que a alma dos animais evoluem para a alma dos homens, e alguns outros respondiam que não. Naquela época, o Kardec mencionou na Revista Espírita que os espíritos não estavam respondendo de forma clara sobre esse assunto, e deixou esse tema em aberto. Foi quando Kardec mudou a resposta no livro, deixando isso em aberto, mencionando que a alma do animal é inferior à do homem, mas a relação entre as duas não era conhecida. Em 1863, na Revista Espírita, Kardec menciona que não dá para dizer sobre esse assunto, pois os espíritos falavam que não compreendemos nem o que é a alma humana e o que é espírito, então não teríamos a necessidade de saber agora sobre a alma dos animais. Pela ciência, foi apresentado a teoria da evolução das espécies em 1859, por Darwin e Wallace, onde apresenta que as espécies têm um processo evolutivo ao decorrer do tempo. Isso foi agregado ao conhecimento humano 2 anos após a primeira obra de Kardec, onde já era mencionado sobre essa evolução. Em 1863, os espíritos mencionam que os espíritos não regridem jamais, eles só evoluem. Em 1865 é mencionado pelos espíritos que o espírito evolui do mineral, vegetal, animal e um dia se torna alma humana. Na Revista Espírita de 1865, Kardec vem a escrever sobre a conclusão desse tema, que a alma animal se torna alma humana. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Quando ela alcança o grau de maturidade necessária para sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio, liberdade e o senso moral. Por hoje é só, pessoal. Peço que curtam, compartilhem e venham evoluir com a gente.